dentro de outra lei hermética do que é o princípio das polaridades, né? Você vai observar melhor as suas polaridades do que é chamado bem e o mal, para que você possa equilibrar, porque não é simplesmente você dizer eu vou matar o mal que há em mim, né? Você vai equilibrar essas forças, porque me lembro bem de uma música de Raul Seixas, que eu não me lembro o nome, que diz assim, lá vai o bem e o mal juntos num romance astral, né? Então é aquela que diz, olha, olha o trem, né? E ele fala sobre o trem e tal, quem vai chorar, quem vai sorrir. E ele fala que é o bem e o mal de braços no romance astral, algo desse tipo. Porque o bem e o mal, eles andam juntos, né? Realmente. E você vê, aqui no Brasil nós estamos numa noite, no Japão é dia, né? Há sempre essas situações, né? Em Portugal é inverno, aqui é verão, ou seja, essas polaridades, né, se abraçam no mundo, noite e dia, inverno, verão, etc. É, as polaridades daquilo que você faz de bom, daquilo que você faz de mal, daquilo que você ignora, não é? Então, Carl Gustav Jung sempre nos dizia a importância da gente não ignorar esse lado sombra em nós. E quando se fala da sombra, se fala do oculto. Não é a sombra apenas para dizer o que é ruim, o que é ruim nas pessoas. Quando se fala geralmente o lado sombra, todo mundo pensa no lado ruim, mas é o lado oculto, sobretudo. Não necessariamente ruim. É o que é ruim também, mas é o que é oculto, sobretudo. E todos nós temos um lado oculto. Sim, Marcos, lembra aqui, é o Trem das Sete, o nome da música. Eu estava relembrando aqui de Raul Seixas, Trem das Sete. Nessa música ele fala do que o bem e o mal estão nesse romance astral, né? E é isso que realmente, de fato, acontece. Agora, para você fazer uma pessoa que está bitolada em sua caixa religiosa compreender isso, é muito difícil, não é? Porque a pessoa não teve uma linha de estudo mais aberto, mais amplo, mais profundo, não buscou as fontes esotéricas, não buscou as fontes ocultistas ou as fontes das sociedades chamadas secretas, enfim, não buscou outras fontes, né? Não foi ao Oriente, se ficou muito num estudo do cristianismo e do lado ocidental, do catolicismo apostólico romano e do espiritismo catolicizado brasileiro, da Federação Espírita Brasileira. Isso faz com que a pessoa fique bitolado e, enfim, sempre aquela mesma coisa e não consegue abrir horizontes, não consegue aprofundar conceitos e pensamentos, nem contextualizar pensamentos. Para você ter uma ideia, hoje dentro do próprio espiritismo, você tem alas, né? Você tem alas do espiritismo, o espiritismo mais catolicizado, que é o predominante, que é o da Federação Espírita Brasileira, o que escolhe alguns palestrantes para ter voz mansa, a voz mansa, suave, para ser o sacerdote, enfim, o padre do movimento. E você tem uma ala mais kardecista ou kardeciana, que é uma ala mais crítica, não é, opositora a essa linha mais emanuelista do espiritismo brasileiro, que se tornou um espiritismo de Emmanuel, né? Emmanuel é o grande coordenador desse espiritismo nacional. E tem mensagem apagada aí, coloca aí, viu, para eu ler aí, Marcos. Marcos Saturnino, coloca aí que eu quero ler suas mensagens, tá? Aí, por favor, não apague não, a mensagem está meio aqui como apagada, retardada, alguma coisa do tipo. Eu quero ler. Então, nesse sentido aí, tem vários espiritismos, né? Tem o espiritismo daquele que é o religioso espírita, que não admite que é religioso e está dentro dessa caixa. E tem o espiritismo daquele que não é religioso nesse sentido de fanatismo, pelas crenças católicas, apostólicas romanas, mas acaba sendo um fanático também por Kardec, pelo professor Rivail, né? E acaba sem sentir, sem perceber também, sendo faces da mesma moeda. As polaridades, é o princípio hermético que nós estamos falando aqui. Se o bem e o mal são faces da mesma moeda, eles andam juntos no romance astral,
Então também a pessoa que é o kardeciano, o que é o kardeciano puro, o kardecista puro, que quer assim ser chamado puro, porque não é ligado à Federação Espírita, e essa coisa, ele exalta, ele tem uma criticidade maior, é verdade. Ele tem uma criticidade maior. Ele não é uma pessoa que é levado na manada. Por outro lado, ele acaba sendo também um fanático kardeciano sem se aperceber disso. Então, ele acaba sendo também uma pessoa que não vê os erros doutrinários e os erros da própria criação da doutrina, erros dos espíritos que coordenaram Kardec na codificação, erros, não, visões preconceituosas daquela época, né, pensamentos racistas, enfim, tudo isso. Então, ele vai acabar sendo uma pessoa, de uma maneira geral, mais crítica, mas ao mesmo tempo, na contradição humana, não consegue perceber coisas que estão a olho nu, né? Na própria origem do Espiritismo, que já vem com alguns erros nas concepções das revistas espíritas, na codificação, quando se tem o espírito de Erasto, por exemplo, conversando com Kardec sobre questões do racismo, quando você tem, por exemplo, São Luís de França, que era o grande mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, espíritos muito católicos, religiosos, que desde o início deram um tom do espiritismo, né? Então, o espiritismo chegou no Brasil e tornou-se o que se tornou, uma grande religião católica, vamos dizer assim, dentro de uma nova metodologia, mas praticamente com as mesmas coisas, né? No final você vai comer a hóstia, no final vai tomar o passe, enfim, tem água benta, aí vai ter água fluidificada, tudo isso. Outras e outras questões, né? Então, a força do invisível, ela é muito importante. O Marco Sartonino está falando: olhe o mal, vem de braços e abraços com o bem no romance astral. Essa frase aí, essa frase que eu estava querendo lembrar e que eu citei ela aqui a grosso modo. Então tá aqui a frase: olhe o mal, vem de braços e abraços com o bem no romance astral. Essa é